Seja bem-vindo a mais um Orioncast. E nesse episódio hoje a gente vai bater um papo com uma pessoa que respira estratégia, vive transformação e inspira liderança. Tem um currículo pesadíssimo que eu quero entender junto com vocês, conhecer um pouco mais. Já conheço tem alguns anos, né? Mas quero conhecer um pouco mais. Já adiantando para vocês, ele começou como aluno, virou professor aos 22 anos, foi diretor da FAESA, passou pelo SESC, IEL e hoje atua como consultor e VP do CRA. Uma trajetória, como eu falei, de peso, né? Com a gente hoje, teremos aí a honra de conversar e conhecer um pouco do Ertelvio Nunes Júnior. Seja bem-vindo, Ertelvio. Obrigado, Kétila. Obrigado a todos aí pela recepção. Um alô também para o pessoal que está assistindo a gente. Estamos aqui para poder conversar com você e tentar falar um pouquinho do que a gente tem feito. Por favor, abre um pouco aí dessa trajetória para a gente. Mas antes da gente iniciar nessa conversa, que eu tenho certeza que vai ser sensacional, é importante eu falar aqui para você, empresário, empresária, que quer alavancar seu negócio, prosperar, conhecer e viver ambiente de pessoas hoje de qualidade, que tem a sua empresa já muitas vezes, né, consolidado, ou está caminhando para isso, precisa conhecer a Enjoy. A Enjoy é um ecossistema, né, uma escola de negócios do empresariado do Espírito Santo. Então, isso que é importante, né? A gente valorizar aqui, local, o nosso. Temos muita gente boa, muita gente com conhecimento, muita gente grande também aqui e que estão todos reunidos dentro da Enjoy. Aqui na tela tem um QR Code que o Wander Miranda, o CEO da Enjoy, está presenteando vocês com o livro Máquinas de Resultado. Então, não perde a oportunidade, não. É gratuito, é presente. Faz a leitura do QR Code que um dos executivos da Enjoy vai fazer contato, vai te apresentar, te explicar um pouco como que funciona e vale muito a pena. Mas vamos nós com a nossa conversa hoje e eu acho que nada mais justo do que a gente começar pelo começo, né? Muito óbvio isso, redundante, mas entender, conhecer um pouquinho do Ertelvio, um pouquinho da sua história, Ertelvio. Fala aí pra gente. Quem que é o Ertelvio? Olha, essa é uma pergunta que eu tento responder até hoje. Ainda está se conhecendo, né? Mas a gente sempre vai se conhecendo. A gente nunca se conhece totalmente, até porque a gente vai mudando, né? Assim como as organizações, a gente vai mudando ao longo do tempo. Mas eu acho que tem algumas questões que não mudaram, né? Primeiro, um entusiasta, um apaixonado por aprender. Eu acho que isso é um dos pontos principais, né? Alguém que gosta muito e valoriza muito a educação, o ensino. Eu acho que isso é um grande ativo que qualquer país, qualquer localidade deve ter. Gosto muito do que eu faço no sentido de orientar, me descobri sendo uma espécie de professor, que aí acabei virando consultor, e mesmo nas empresas em que eu trabalhei, na verdade, não era simplesmente um chefe, mas eu sempre me preocupei em entender se a equipe que eu dirigia ou gerenciava estava entendendo o que se queria, né? Então, eu acho que, de um modo geral, essa é a base, a minha base, assim, né? Então, esse apaixonado pelo aprendizado, por aprender, né? E lógico que isso sempre provoca a gente a evoluir, né? A buscar a evolução cada vez mais. É isso que a gente tem feito, é isso que eu tenho feito ao longo aí da minha trajetória. E desde quando essa paixão por aprender? Desde a infância? Sempre foi um bom aluno? Sempre gostou de estudar? Como que é isso? Eu diria que, assim, eu era mais um curioso. Tinha uma curiosidade, né? Então, e essa curiosidade na minha época, onde é que você matava a curiosidade? Em livro, revista, né? A gente não tinha internet, não tinha smartphone, então você acabava lendo de tudo um pouco e com isso foi acabando refletindo na escola. Então, o que você está aprendendo, você acaba lendo. E quando tinha que fazer trabalho, tinha que procurar livro e nem sempre, essa era uma coisa interessante, né? Você não tinha tanta coisa disponível. Então, quando você achava alguma coisa, você acabava lendo até mais do que você precisava. Então, era assim que... Eu sempre fui um curioso. Então, se eu queria conhecer alguma coisa, eu ia lá, buscava e lia. E isso fez com que eu pudesse ter uma boa performance na escola, né? Em que momento, assim, que você percebeu que queria seguir esse caminho da educação? Então, aí,
estava, às vezes, pronto? Não sei se você já se via assim, porque começou a ser professor novo, né? Com 22 anos. Na verdade... Mas já ir para esse caminho de compartilhar o seu conhecimento, de formar outras pessoas. Eu acho que isso foi meio acidental, vamos chamar assim. Ah? Né? Eu acho que a última pessoa que percebeu isso fui eu. Acho que outras pessoas falavam isso, mas eu não vi assim. Na verdade, vamos lá, né? Eu tinha um senso de que estudar era uma obrigação também, né? Então eu tinha uma questão da obediência aos pais, lógico, né? E todo pai quer o quê? Que o filho estude, né? E o estudar, na minha época, era o legado que estava muito claro para a gente, que era o que meu pai poderia deixar, até pela nossa origem. Então, assim, estudar, vocês vão estudar, e o que eu puder fazer para vocês continuarem estudando. E isso favoreceu que eu não precisei trabalhar antes dos 20, dos 18 anos. Uhum. Então, era uma forma de compensar esse investimento do meu pai, era estudar, era atender essa expectativa. E lógico que eu não fazia isso por obrigação, apesar de ser uma indicação, eu não fazia por obrigação, até porque como eu disse, a curiosidade me levou a estudar. Lógico que eu não era um aluno disciplinado, e aí foi um problema que até hoje, às vezes, eu me deparo, mas já melhorei bastante, principalmente depois de uma certa idade, que você acabava meio que entendendo as coisas na aula, então você necessariamente não precisava fazer aquele reforço fora da sala. Uhum. Você acabava fazendo as atividades, enfim. E as pessoas, eu era bem tímido quando era criança. As pessoas falavam, você podia ensinar fulano, você podia ensinar cicrano. Aí uma vez eu dei uma aula particular para o menino e ele gostou muito, deu certo. Foi a primeira experiência que eu tive. E logo depois tinha aquelas atividades de monitoria, estudo em grupo, enfim. E aí na faculdade, isso aconteceu, como eu disse, acidentalmente, porque no último ano do curso de administração, eu fazia administração e engenharia, eu sentava com os colegas e meio que ajudava eles a preencherem as planilhas lá, as aulas de matemática financeira, administração financeira, porque eles tinham uma certa dificuldade, e como eu fazia engenharia, eu lidava bem com a matemática. E o diretor da escola, da faculdade, passava e me via depois da aula com meus colegas, né? E nisso, no outro ano, o professor precisou, não pôde dar aula numa turma da manhã e me chamou. Ele me chamou e falou, olha, você tem condição você quer pegar uma aula? Tem uma aula de matemática, por que você não vem dar aula para mim aqui de matemática para a turma de administração? Eu falei, tem certeza que é isso mesmo? Eu vi você dando aula para seus colegas. Então, assim, eu fui o último a descobrir isso. E aí, mesmo nunca tendo dado aula, a não ser a aula particular, fui lá e fui. E fez toda a diferença, assim, fez toda a diferença na minha vida, até porque depois... Gostou? Gostei, e isso fez com que eu ficasse 32 anos, né, na FAESA, né, fora os 4 como aluno. Então, e me levou também para outros olhares que não necessariamente a aula formal, mas a aula em qualificações e, logicamente, a consultoria, né, e essa coisa professoral que você usa muitas vezes para liderar um time, orientar alguém ou uma empresa. E quais os desafios, então, que você encontrou nesse seu início tão jovem, que você foi colocado, né? Como você trouxe aqui pra gente, você nem via, surgiu uma oportunidade, perceberam isso em você. Então, quais os desafios que você encontrou, principalmente nesse início da sua trajetória como professor? Acho que o primeiro deles foi você vencer o medo e a insegurança e acreditar em você para poder fazer isso, né? Porque era tudo muito novo, né? E também numa época que você não tinha hoje, você já existia as metodologias, mas nem sempre elas eram aplicadas, então você também não tinha muito recurso. Então eu tive que bolar um jeito meio que sozinho de começar a dar essa aula. Uhum. Então esse foi um grande desafio. E o segundo, que era o seguinte, bom, quem vai estar do outro lado? O que essa pessoa precisa, que fala um pouco do objetivo, né? O que ela precisa saber e como que eu posso fazer com que ela saiba, entendendo quem são essas pessoas.
E aí foi um outro grande desafio, porque eu tinha que, logicamente, vencer a barreira da idade, Sim. que não, sinceramente, Não foi um problema? não foi nenhum problema. É. Não, não sei por que não foi, mas assim, eu suspeito que primeiro pelo tema. Então era um tema que, querendo ou não, você tinha... Era nítido o conhecimento que eu tinha de matemática em relação à turma. Então isso dava uma certa autoridade, vamos chamar assim, de conhecimento, né? Uhum. O segundo ponto, o respeito com todos. Assim, também não estabelecendo aí os limites, mas também um trabalho muito empático, de um certo cuidado, porque eu dei aula numa época que você ainda tinha uma demanda reprimida por educação superior. Então, muitas pessoas estavam realizando o sonho de estudar com seus 30, 40 anos. Então, você tinha também que entender que aquelas pessoas, por exemplo, muitas delas estavam um tempo sem estudar. Uhum. Então, ter o tempo delas, entender o tempo delas, que é o princípio da educação, ninguém aprende igual. Uhum. Ninguém tem o mesmo nível de aprendizagem, ninguém tem a mesma velocidade de aprendizagem. Por isso que hoje se fala muito em aprendizagem adaptativa, né? Cada um no seu tempo, do seu jeito. Sim. Então, isso lá atrás era meio complicado, somente para uma disciplina de matemática. Então, assim, era um esforço muito grande, mas foi possível criar essa empatia, e esses desafios depois foram sendo vencidos, porque você vai pegando credibilidade. E uma outra coisa muito interessante, que eu tive que estudar muito, mais até do que quando eu estudava na engenharia e na administração. Para a gente ensinar... Para ensinar tem que aprender mais. Muito Então, mais. tem conceitos, por exemplo, de estatística que eu dei aula, que eu fui aprender para poder ensinar, coisa que na faculdade eu não aprendi, ou não aprendi tão profundamente. Então, isso também... Acho que essa coisa do desafio, né, que eu chamei no primeiro momento de medo, isso vira um desafio, né? Se você correr dele, vira medo. Quando você tenta enfrentar e acreditar em você, vira desafio. Esse desafio faz com que você dê seus pulos, né? E dar os seus pulos significa se dedicar. Aí veio o conceito da disciplina gradativamente na minha vida, porque nem sempre você pode deixar ao acaso, você não pode confiar somente naquilo que você sabe. Então você começa a prestar atenção, eu acho que esse é um termo que falta muito hoje, prestar a atenção no que você está fazendo e para quem você está fazendo, né? Então acho que educação é um pouco nisso também. Você falou que começou enquanto aluno, você foi, né, substituir ali um professor. Não, né? já era formado já. Ah, você já era formado? Formei, terminei o curso e fui convidado. Ah, você terminou Terminei a faculdade e entrei. Eu ainda era aluno de engenharia, terminei a administração e ainda era aluno de engenharia. Então tinha ali, quando você entrava na sala como professor, os alunos já te conheciam como alunos ou era uma turma nova? Era uma turma nova, eu dei aula para o primeiro período, nova. Isso. Então, e você não teve esse problema com a questão de respeito, de te ver como uma autoridade? Esse não foi o desafio ali para você? Não. E coincidentemente, nesse mesmo ano, eu comecei a dar aula também numa turma de ensino médio. Que aí era um pessoal de terceiro ano já saindo do colégio, era um colégio técnico, né? Uma escola técnica, o antigo CCI, Centro Capixaba de Informática. E aí já era uma turma mais rebelde. Então o pessoal falava, cuidado, você vai pegar uma turma assim, assado. Mas também não tive... Era uma turma difícil, pesada, mas que depois de um tempo ficou uma turma bem parceira. Enfim, a gente conseguiu evoluir bastante. E aí você tem que aí você também tem que entrar no mundo deles, né? Que é mais ou menos hoje também. Você tem que entrar no mundo deles e fazer com que eles venham com você. Sim, falar a linguagem deles, né? Entender também o porquê que muitas vezes, estão cansados, estão revoltados e tal. Então, você tem que saber como é que você vai lidar com isso. Mas, lógico, sem perder o rigor acadêmico que a gente tinha, mas entendendo, da mesma forma que eu tinha uma relação empática com aqueles que já estavam um tempo sem estudar, você também tinha uma relação empática com aqueles que já estavam cansados de estudar o ensino médio, já estavam mais pensando fora do que dentro, enfim. Alguns já trabalhando, já que eram cursos técnicos, então alguns chegavam bem cansados. Uhum. Então, como é que você também trabalha nesse grupo, que era um grupo bem como é que eu posso dizer? Com muita personalidade, vamos chamar assim, né? Porque eles sabiam muito bem o que queriam e não era qualquer coisa que eles engoliam. Então, de novo, também você conseguir, enfim, ter uma relação
muito mais de liderança do que necessariamente do medo docente, vamos chamar. Que naquela época era possível, né? Vou te botar para fora de sala e tal. Isso funcionava. Naquela época, né? Hoje Hoje não. Hoje não. Bom, então você falou que para ser professor, para iniciar como professor, as pessoas de fora que viram isso em você e te colocou ali. E como que foi para diretor? Ou teve algum outro cargo antes disso, mas você que buscou o próximo passo do professor? Também não. Ou também foi visto também pelos não, outros? Pelos outros. Minha carreira foi meio que uma descoberta. Assim, a gente se tinha uma intenção, né? Mas não necessariamente o que fazer. E à medida que eu ia aprendendo, né? E tomando gosto, acho que eu tenho uma característica de adaptabilidade muito forte. Aí você vai ver que eu já atuei em vários, até como consultor em vários tipos de organização, mas à medida que eu fui avançando, eu trabalhei, né, como professor, mas ao mesmo tempo, do outro lado, lá na Federação das Indústrias, no IEL, Instituto Evaldo Lodge, eu trabalhava como um engenheiro, né, então, e atuando na implantação de sistemas de qualidade, enfim, orientando empresas a terem processos melhores. Então, querendo ou não, você era um professor, vamos chamar assim, aplicando uma técnica, né? E com isso, eu comecei a circular por várias empresas. Então, eu já estava uns 7, 8 anos dando aula. O diretor à época, o Alexandre, né, que hoje é o reitor da FAES, que é um centro universitário, ele me fez um convite para trazer essa relação. E como é que eu poderia trazer essa relação para dentro de aula por meio de um programa? E aí nós conversamos, eu e ele, e no primeiro momento, antes de fazer isso, surgiu a ideia da gente fazer um planejamento estratégico, lá em 97. Por que em 97? Porque foi justamente quando a educação ela começa a ter um processo de expansão, né? Então as regras mudam e há uma tendência do crescimento, que era um fomento ao crescimento da educação superior, e com isso as instituições começaram a aumentar o seu número de cursos. Então foi um momento de expansão da educação superior. Então a gente precisava se posicionar em relação a isso. Um outro ponto importante na época foi que as avaliações começaram a surgir, né? Hoje se fala muito do ENAD, mas antes era o tal do Provão. Então, e as avaliações, quer dizer, antigamente você não tinha o MEC indo na sua escola, na sua faculdade. Então ele começa a visitar e começa a olhar algumas coisas. Então nós percebemos que a FAESA, que era uma escola, uma faculdade, foi a primeira faculdade a ter o curso noturno, foi a primeira faculdade particular de administração do Estado do Espírito Santo. Com toda a excelência que ela já tinha naquela época, ela não podia ficar pensando no passado, ela tinha que olhar para o futuro, até porque a educação ela mudou totalmente. E de lá para cá, ela toda hora tem as regras vão mudando, até porque o mundo vem mudando, então, consequentemente, com uma velocidade grande, muito né? grande, a educação tem que se adaptar a isso. Sim. Mas, nesse caso específico, a gente fez o planejamento e dali surgiram vários projetos, né? E lá surgiu um projeto que ele foi em 97, que só foi consolidado em 2016, para você ter ideia de como é que foi a visão, que foi a transformação da FAES, que era uma faculdade integrada num centro universitário, que era uma instituição que tem uma autonomia de poder criar alguns cursos, de poder atuar em algumas unidades, enfim. Então, isso foi uma ideia pensada em 97, que como um bom planejamento, a gente não perdeu a visão, apesar de que no meio desse caminho muita coisa aconteceu, que favoreceu, né, alguma coisa oportunizou, outras coisas acabaram atrapalhando um pouco, mas em 2016 esse processo ele acabou com a ajuda de todo mundo, com a liderança do professor Alexandre, se conseguiu se transformar nesse centro universitário. E não só se transformar no centro universitário, mas durante muito tempo ele foi o melhor centro universitário do Brasil, agora da região sudeste, enfim, fomentando um trabalho de excelência. E esse planejamento, depois desse planejamento, eu recebi um convite então para assumir a direção. Estava num processo de transição do modelo organizacional, nós tínhamos uma diretoria acadêmica, essa diretoria viraria uma vice-diretoria, até porque essa unidade ela precisava desta diretoria, porque havia a área de saúde, que era numa outra unidade, a unidade de São Pedro, estava crescendo bastante. Então, tinham que dividir os esforços.
Então, eu fiquei nessa unidade, foi o primeiro vice-diretor, vamos chamar assim, acadêmico, e dali fui até 2013 como nessa área acadêmica, aí cuidando, estava fazendo as contas, 28 cursos, algo em torno de 7 mil alunos, né, quando em 2013 eu saí, e pelo menos, acho que uns 300 professores. Então, era o time que eu comandava e a FAESA depois foi evoluindo. Mas essa que foi, de novo, uma descoberta que, na verdade, estava bem óbvio óbvio no sentido de que era algo que as pessoas viram em mim, né? E eu não enxergava, mas a partir desse momento, quando eu virei o diretor, que também foi outro desafio, né? A mesma sensação que eu tive ao ser professor, para ser diretor também foi a mesma coisa. Diria até um pouco mais complexo, que o nível de consciência que a gente tem e de responsabilidade já era muito maior. Maior, sim. Mas, da mesma forma que eu tratei naquela fase com os alunos, eu também tratei, para ser o diretor, com muito respeito, com muita atenção a quem já estava lá e quem chegava, né? E uma coisa que eu sou também, que facilita muito, acho que o nosso trabalho, é saber para onde a gente vai, qual é a diretriz. Então, quando você sabe, fica muito mais fácil de você chamar todo mundo e conduzir todo mundo para esse lugar, né? E, lógico, você tem que acreditar nisso também. Você, no caso, fez a sua trajetória de professor junto também com a sua trajetória na área de consultoria. Sim, né? sim. E aí, do que você falou agora, eu acho que vem muito essa parte de estratégia. Saber para onde você tá indo, né? Então, isso fica muito mais fácil porque você está colocando essa estratégia. Você sempre tem essa estratégia, né? Estabelecida na sua atuação. E como que foi? Foi sempre andando junto, professor, consultoria? Ou teve algum momento na sua carreira que você quis se dedicar mais para a consultoria? Ou você se via mais em um do que em outro? Como que é a sua... Na verdade, Ertelvio, professor, na verdade, diretor sim, e ele consultor. sempre foi paralelo, né? Até, quer dizer, a famosa curiosidade do menino, ela continuava existindo em mim como adulto, né? Porque a consultoria, ela fazia justamente isso, né? Ela possibilitava você andar em organizações diferentes, com realidades diferentes, e, logicamente, você aprende coisas diferentes. E isso fazia com que eu pudesse melhorar o meu papel como diretor, né? E vice-versa. Então, eu acabava alimentando os dois mundos. O que aconteceu é que, à medida que eu fui aumentando a minha responsabilidade aqui enquanto diretor da FAESA, o meu grau de ocupação aqui era muito maior. Então, a atividade de consultoria ela se reduziu bastante a atividades tipo palestras ou seminários de um fim de semana, algo parecido com isso. Eu não tive, durante esse período, pelo menos até quando eu fui diretor acadêmico, eu não tinha condições, até por uma questão de bom senso, e até eu estava dedicado à FAESA. Então, o que vinha aqui era muito eventual, apesar de não ter deixado de ser consultor, né? Depois que eu saí da direção acadêmica e fui para outros setores, isso foi meio que equilibrando, mas sempre a FAESA era... A consultoria era algo mais eventual, mas eu não deixava de ir pelo menos uma palestra, um seminário, um planejamento estratégico, mas isso era muito mais eventual. Mas à medida que eu avançava aqui na FAESA, isso me ocupou e minha dedicação foi toda aqui. E na parte de consultoria, você falou que já atuou com diversas empresas, né? Vários ramos diferentes, distintos. Quais projetos aí que você participou, Ertelvio, que você consegue elencar, né? Algum projeto para a gente que foi impactante aí para você? Logo quando eu comecei lá no IEL, a gente começou com um sistema, um programa de qualidade que foi desenvolvido pelo IEL, né? Na época eu era da equipe, né? Então eu fui um co-idealizador desse método, né? E que esse método culminava com o processo da certificação ISO 9000, que estava muito forte, crescendo naquela época. E a gente teve a oportunidade, dentro do IEL e nesse trabalho de consultoria, ser pioneiro em algumas empresas. Então, por exemplo, a primeira empresa da América Latina a ter o certificado ISO 9000 na versão 94 foi a gente, foi o nosso time que certificou, que foi a Carbo Derivados.
A primeira empresa de confecção do Brasil a ser certificada fomos nós, né, que atuamos, e eu estava liderando a equipe. Rede de televisão, né, que nós também orientamos. Então, isso foi um primeiro impacto. E depois esse sistema da qualidade acabou, e o próprio IEL, ele acabou dando origem a um programa que ainda está em funcionamento, mas que começou dentro do IEL, que é o PRODEFOR, Programa de Desenvolvimento de Fornecedores, que era justamente adaptar essa metodologia, mais outras técnicas, para a formação de possíveis fornecedores para as grandes empresas. Nesse período já tinha saído do IEL. Né? Então, essa foi acho que os projetos bem impactantes. Nós fizemos toda uma parte de qualificação interna do corpo gerencial do SESI e do SESC, do SESI e do SENAC, do SENAI, o ato falha aí, né? SESI, SENAI. Né? Inclusive, nós certificamos a primeira unidade, se eu não me engano, do SENAI no Brasil. Então, durante muito tempo, quando se falava em gestão da qualidade, se pensava nesse time do IEL. E eu liderava esse time, né? Tinha o nosso coordenador, que era o Luciano Reis, que hoje está na UFES, né? E também durante muito tempo na FINDES, mas eu liderava a equipe dos técnicos. Então, esse time fez história na área da qualidade. E depois, até graças à minha formação também em administração, o IEL começou a prestar outros tipos de serviço, como o planejamento estratégico, né? Então, o primeiro planejamento estratégico do Hospital Meridional foi feito pelo IEL na minha condução. Então, lá em 2004, enfim. Então, tem uma série de atividades que foram desenvolvidas que geraram projetos bastante interessantes aí para a história do IEL. Você participou de muitos projetos pioneiros, projetos impactantes, sim. Né? Projetos relevantes, e a sua carreira também, né? Como diretor na FAESA, enfim, toda a sua carreira dentro da FAESA, que é uma faculdade gigante também, referência também dentro do nosso estado. O que você vê como diferencial seu para essas atuações tão relevantes? De novo, eu acho que assim, a vontade de aprender, a curiosidade. Eu acho que isso é um ponto fundamental, porque você não se acomoda com o repertório que você tem. Eu sempre acho que... Nunca está satisfeito ali, né? Não. Quer mais, não, pode aprender mais. Por isso que muitas vezes, você tem um método. Eu falei, eu tenho, mas eu não consigo fazer a mesma coisa sempre. Não está preso a ele. E aí tem um pouco desse olhar que, assim, cada empresa tem uma realidade diferente, mesmo que sejam empresas bem parecidas. Então, a solução, ela também é diferente. Então, ter esse olhar para olhar o que efetivamente a empresa precisa. Muitas vezes a gente é convidado em cima de um desejo. Muitas vezes esse é um desafio de quem faz esse tipo de trabalho, que é, olha, eu quero isso, mas na verdade o que ele quer não é o que ele precisa. Então, como é que você convence de que o que ele quer necessariamente não vai levar ao resultado que ele espera? Então, esse é um trabalho de convencimento, de conquistar para o que ele precisa e não para o que ele quer. Eu acho que isso também é um outro diferencial, como eu disse, a curiosidade, né, o repertório. Acho que a capacidade que eu tenho de fazer um diagnóstico, acho que ela é fundamental. Acho que eu acabei desenvolvendo ao longo dos anos, até pelas características, esse olhar de que, de novo, né, o que ele efetivamente precisa. E, assim, eu vou usar uma palavra, só que a gente tem que tomar muito cuidado, assim, muita humildade no sentido de que você vai lá sem qualquer presunção de que você já sabe a resposta. Então, sempre é importante você entender um pouco do que está acontecendo. Sim. Porque nem sempre o que está sendo dito é o que realmente é o necessário. Aí, na hora que você vai começando a entender o problema, entender o que está se querendo, você observa que tem algo a mais. Então, muitas vezes, quando eu faço uma proposta, eu explico, olha, isso aqui eu botei porque eu vi isso aqui, eu vi aquilo outro. E às vezes você chega à conclusão de que, olha, acho que eu não consigo te ajudar aqui, porque o que você está precisando eu não posso oferecer. Então, acho que essa transparência, essa curiosidade, acho que essa capacidade de
entender o que se quer, aí de novo o processo empático, né? E se colocar até no lugar dele para ver se é possível que ele vai fazer ou não, eu acho que isso traz aí alguma vantagem nesse processo, acho que é uma coisa que eu acho que funciona bem. Você atua muito em questão de gestão da mudança, né? É muito reconhecido Quando a gente pela fala sua de atuação de gestão estratégia, na querendo ou não, mudança. você está passando por um processo, aliás, ele é inexorável, porque no processo hoje o que não está mudando? Então, você pensar em estratégia nesse tempo de mudança, uma coisa está ligada à outra. Você segue alguma metodologia específica? Na verdade, a gente segue Uma base, eu né? sigo a metodologia de planejamento estratégico, mas na gestão, apesar de não estar declarado nos métodos, agora que eu estou usando mais, eu gosto muito do John Kotter, né, que já tem um best-seller que já está há muitos anos Na verdade, eu faço um combinado, né, de alguns autores. Uhum. Mas o John Kotter tem feito muito sentido para mim nesses últimos tempos, porque ele traz uma metodologia de 8 passos, né? Não que você tenha que seguir os 8 passos, mas que ela faz muito sentido, principalmente porque se discute muito o seguinte, se fala muito do perfil do líder. Uhum. O líder tem que ter os famosos skills, né? Tanto hard quanto soft skills. O líder tem que ser isso, tem que ser aquilo. Aí se fala do líder servidor, do líder... Legal, então você tem o perfil do líder, mas ele vai fazer o quê? O que ele tem que fazer para liderar? Então, acho que eu me preocupei um pouco mais nesse aspecto. Partindo do princípio que ele já é líder, entendendo que ele é um bom líder, o que ele vai fazer, né? Uhum. Não obstante que, eventualmente, você tem que fazer aí, por exemplo, como a metodologia ela é para organizações de um modo geral, se você olha, por exemplo, no segmento educacional, você tem que ter alguns skills específicos daquela área. Sim. Quando você vai para a área de saúde, são outros skills, porque o público é outro, quem está dentro é outro. Então, você tem que meio que atentar a esse líder que cuidados e que atenção que ele tem que ter. Mas o método, ele se aplica a qualquer organização. E por isso que ele está delimitado em 8 passos, por mais que sejam passos, mas não são passos padronizados, porque cada organização vai exigir isso, é meio que uma base que eu uso, logicamente, com outras metodologias, né? Ouvindo você falar, eu lembrei de uma vez você comentou, fez uma certa analogia, assim, numa conversa nossa, que você atua um pouco como um clínico geral, né? Quando você presta suas consultorias, enfim. E é isso, né? Saber identificar a dor que se tem, como tratar ou para onde direcionar. É mais ou menos isso que significa ser o clínico geral em uma consultoria ou até na sua atuação mesmo dentro de alguma empresa em específico? Bom, vamos dizer que sim, né? Essa capacidade de olhar a organização como um todo e, ao mesmo tempo, você entender, né, e traduzir essa dor que você falou em algo que esteja acontecendo, seja ele num determinado setor ou num determinado processo, Uhum. sim, essa analogia ela é bem pertinente, né? Lógico que, assim como um clínico geral, eu consigo resolver certos problemas. Por isso que eu fico na estratégia, na estruturação, na organização, né? Uma leitura de todos os processos administrativos que se tem, até pela formação, os processos técnicos você acaba também conhecendo. E aí você então consegue ou dar a solução e resolver, você fazendo a solução, ou você indicar ou trabalhar com alguém que possa fazer a solução. Porque ser clínico geral, aqui dentro do que a gente está falando, ele dá muito mais trabalho, porque você tem que realmente conhecer todas as áreas, todos os processos para dar esse diagnóstico, vamos colocar assim nessa leitura. Você tem que saber de tudo, né? E quando você está como um especialista em uma única área, você tem que saber ali daquela sua área a fundo. O clínico geral tem que saber de tudo um pouco, né? Então, isso realmente dá muito trabalho. Um outro lado que você atua também são projetos sociais, né? Isso foi um
um outro presente que eu ganhei, na verdade, né? Mais uma oportunidade que surgiu. Como que foi? Que foi trabalhar como diretor de programas sociais do SESC. Que no primeiro momento também, assim, por quê, né? Vou trabalhar com programas sociais. No primeiro momento era lazer, ou seja, mexer com turismo, com hotelaria. Uhum. Mas, de novo, veio o desafio. E na hora que você consegue traduzir a necessidade ou os desafios de um setor como esse para aquilo que você já entende e conhece, ou seja, precisa de uma estratégia, precisa de processo, precisa de documento, e tem uma atividade para ser realizada, tem alguém para ser atendido. Então, esses são critérios que eu uso, né, que eu falei aqui no começo. Né? É o prestar a atenção no que se quer, para quem é, né, a relação empática, conhecer o time que você tem. Foi o primeiro trabalho que eu fiz. E, assim, foi uma grata surpresa, porque eu descobri um pessoal maravilhoso dentro do SESC, subutilizado, inclusive, na época. E à medida que eu fui indo para as outras áreas, eu fiquei cada vez mais encantado com o potencial que se tinha de crescimento do SESC, né? Então, eu comecei a lidar com temas, logicamente, dentro da gestão, né? Mas com temas que até então eu não tinha lidado, mas que, por outro lado, na hora que você observa que aquilo é voltado por uma aplicação a um público específico, né? No caso são os comerciários, mais um público que tem uma renda de grande vulnerabilidade, ou que tem uma renda, mas que você faz aquilo com profissionalismo, você não está fazendo... Tem um trabalho assistencial, com certeza, mas você acaba profissionalmente entregando algo que melhora a vida daquela pessoa. Então, assim, no final das contas, Kétila, se você olhar bem, outro dia eu estava discutindo sobre isso, sobre propósito, essas coisas todas, né? Que eu estava pensando qual era o meu propósito, né? Então, assim, cara, eu acho que assim, essa possibilidade de você ter uma vida plena, saber conscientemente do que você quer para a sua vida é meio complicado, mas você saber viver plenamente. E dessa forma você impactar as outras pessoas, né? Então eu sempre falei, de um modo ou de outro, trabalhei, e talvez seja essa, conversando aqui com você, acho que me deu esse insight, você está fazendo uma coisa que é, de alguma forma, contribuir para a melhoria da vida do outro. E você já antecipou uma coisa que eu ia perguntar, porque dentro disso eu ia chegar nesse ponto mesmo, né? Porque educação, cultura, lazer, assistência, a própria consultoria, porque muitas vezes você tira um peso, às vezes era um problema que era tão grande, você quebra esse problema em pedaços, você alivia. Já cansei de ver gestores aliviados porque conseguiram achar uma solução. E, na verdade, assim, a solução não é minha, a solução está dentro dele. O que eu faço é dar forma à solução dele. Planejamento é isso. Eu não penso estrategicamente, quem pensa é ele. Eu só ponho de um jeito que ele vai entender e passar para os outros. Então, assim, lógico que eu aplico um método, aplico todo o meu conhecimento, ajudo, mas o legal é que você, igual a educação, você não resolve o problema para o aluno. Você orienta ele a resolver. Então, eu acho que talvez, no fundo, né, acho que aquilo que serve para melhorar a vida do outro e que eu consiga fazer de alguma forma, impactar para que eles fiquem melhor, eu acho que acho que são as que eu fiz até hoje, vamos dizer assim. Legal. Quando eu mencionei aqui o projeto social, né, você já abriu um sorriso e falou como um presente, e ao longo do que foi falando dá para ver o brilho nos seus olhos. Quando você fala disso, né, acho que deve ter sido algo que essa vivência dentro de um projeto social deve ter influenciado muito sua forma de liderar, sua forma de atuar, né? Porque brilha os olhos. Na verdade, assim, acho que você ter a perspectiva, a educação também traz muito isso. De quando você pega um aluno que você deu aula lá no primeiro período e vê esse aluno se formar e depois de alguns anos você encontra, como eu encontro hoje, né? Eu tenho alunos que são diretores de empresa, eu tenho alunos que são secretários de Estado, eu tenho alunos que foram CEO de corporações internacionais. Você fala assim, caramba,
E ele fala e te chama de professor, né? Te vê e te chama de professor. Até porque com o meu nome, eles falam assim, é melhor chamar de professor que eu erro menos. Mas, de qualquer forma, eles me chamam de professor. Alguns acertam. Mas, assim, o que fala? Pô, esse cara lembrou de mim. Sim. Eu fiz parte da história desse cara e essa história de sucesso eu fiz parte em algum momento. Com certeza. Né? Se ele me lembra, você foi o diretor. Quer dizer, ele se lembra disso. Lógico que quando você está dando aula, ele está claro ali. Mas quando você não está, quando você vira diretor, por exemplo, ou no caso do SESC, ou até mesmo quando não é você que está na consultoria, Direto. Essas pessoas não vão lembrar de você. Mas você sabe que, de alguma forma, o que você fez contribuiu para aquela pessoa. Sim. Ou para aquela comunidade. Então, acho que isso, sem ser muito piegas, né? Mas isso, quando a gente põe a cabeça no travesseiro, dá uma satisfação muito grande. Então, acho que o brilho no olho, na verdade, é você saber que você fez algo que serviu para alguma coisa. Que está alinhado com o seu propósito, que você mencionou. Totalmente alinhado com o seu propósito. E a gente falou da mudança, a gestão da mudança, enfim. E mudança também falando hoje do mundo atual. Sim. Em constante mudança e numa velocidade surreal, né? Como que, na sua opinião, você define o líder, a gente falou de liderança também, como você define o líder do futuro? Olha, é uma pergunta bem... Se eu fosse falar tecnicamente, eu tinha que listar, né? Mas eu acho que cada vez mais o líder do futuro, e de novo não quero ser piegas, porque é uma palavra que está sendo muito usada, mas é aquele que vai conseguir inspirar, eu não vejo outra palavra melhor, que convencer dá uma ideia de argumentação, mandar já não funciona. É por um momento e vai embora o convencimento. Inspirar as pessoas para que elas acreditem naquilo que deve ser feito. Porque vai sair delas, né? Elas têm que acreditar. Porque hoje assim, eu sou de uma geração de que manda quem pode, faz, né? Obedece quem tem juízo ou quem tem boleto, né? Hoje... Quem tem boleto nunca tinha ouvido, não. Boa. Hoje, ainda você tem uma intergeracionalidade muito grande, então você tem gente da minha geração, que é a X, vai ter gente da geração Y, Z, está chegando ao Alpha, então vão ter pessoas que, se elas não acreditarem naquilo, não acreditarem em você, elas vão embora, não vão seguir. E o mundo passa por uma crise de credibilidade. Quem está falando a verdade, quem não está falando a verdade. Sim. Então, quando você está numa organização, seja ela, né? Você fica olhando, às vezes, a gente olha muito as empresas e tal, mas você acaba olhando um time de futebol. O que é um time de futebol desorganizado? Ou um time qualquer desorganizado? É um time que você vai ver com certeza de que tem algum problema de liderança que não convenceu, não inspirou aquelas pessoas... Não faz todo mundo andar junto. Junto. Então, acho que esse é o desafio do líder do futuro. Hoje já não é mais assim, né? Já se acontece, assim, a caneta não o conduz como líder. Então, essa pessoa ela vai ter que ter essa capacidade. E aí não é só a argumentação, não é só o carisma, mas com certeza tem uma série e aí os estudiosos aí de RH podem falar melhor do que eu. O que ele tem que fazer para inspirar? Aí vai depender muito de onde ele está, de que realidade que ele tem, enfim. Falando de futuro, líder, vem a questão, assim, falando de futuro, vem das novas gerações também, né? E se a gente fala da geração, até do que você veio conversando no início, que na minha época a forma de estudar era com livros. Hoje em dia a coisa é raridade pegar algum estudante, algum aluno, né, que vai se aprofundar ali nos livros, é a internet, né? Tá aí, digital. Então, com as novas gerações, né, a que já está e a que está por vir, o que você tem aprendido com as novas gerações? As novas gerações, elas trazem uma questão que eu acho muito interessante. Fazer aquilo que acredita, acho que é uma coisa muito interessante. E às vezes acreditar no que faz também, muitas vezes você não, né? É igual, acho que eles trazem isso muito...
Eles... a gente antigamente vivia para trabalhar, porque eles trabalham para viver. Tem uma outra questão que eles são muito mais, não vou dizer tranquilos, mas eles são mais capazes de descobrir novas possibilidades, coisa que a gente, se não for por aqui, não é por ali. Então, acho que eles trazem esse frescor que eu acho interessante aí, no sentido de buscar várias possibilidades, né? Então, e ficarem bem com isso. Coragem, né? Acho que a coragem. Muito e também coragem. acho que acho que o mundo se adaptou a isso também, né? Então, você tem que convencê-los muito bem daquilo, para você ver se você vai ter trabalhando com eles ou não. Então, acho que isso é muito, muito interessante. Você tem 2 filhas, né, Theo? 2 filhas. Qual a idade hoje? Uma de 29 e uma de 26. 29 e 26. Se você voltasse hoje, né, como a gente tem um público jovem também muito forte, tá? E por ter essa sua trajetória, se você pudesse voltar na sala de aula hoje, com 22 anos lá atrás, qual conselho que você daria hoje para quem está começando? Ou, às vezes, qual conselho que você dava para suas filhas, por exemplo? Dar conselho para filha é diferente, dar conselho para os outros. Então, vamos tirar a filha. Não, mas Pros jovens que estão ouvindo a gente. Não, é porque dar conselho é um negócio também que eu acho que hoje as novas gerações, elas... Acho que legal também, acho que elas não se ligam muito em conselho, não. Acho que elas se ligam numa outra coisa, que também não é novo, né? E foi mais ou menos assim que eu tentei fazer na sala de aula e com as minhas filhas, né? Apesar de que... acho que essa constatação de que também nem sempre funciona isso. Que é dar exemplo em vez de conselho. Eu acho que... Você falou isso, eu já pesquei em exemplo. Porque conselho é um negócio que... a gente pode até falar sobre isso, mas provavelmente vai ser uma coisa minha, sabe? Que eu peguei e estou querendo te oferecer. Eu não sei se você quer isso. Eu brinco às vezes, né? Fala com fulano, ciclano. Eu falei, mas se ele quer ouvir? Porque senão... Eu brinco, né? Porque as empresas, pelo menos, elas me pagam para falar, né? Mas ainda assim, não pagam, mas não ouve, Nem né? sempre, né? Aluno também, mas assim, acho que a gente tenta mostrar... E, logicamente, com 22 anos, você não tinha tanto o que mostrar como exemplo. Hoje, um pouquinho mais de vida, você consegue falar e perceber algumas coisas, e coisas atemporais, né? Então, não adianta você falar na minha época. Na minha época, era de um jeito e funcionou porque era desse jeito. Tem coisas que são atemporais, né? Então, a educação é atemporal, o prestar atenção é atemporal, o cuidado com o outro é atemporal, isso vai ficar sempre. Essa inspiração que eu falei, ela é atemporal e tem que ter muito... Agora, a visão crítica que as pessoas têm que ter, de que mesmo eu, como pai ou como professor, posso errar. E por que não? Acho que essa que a nova geração tem essa vantagem de ter mais coragem ou até não ter tanta restrição para poder questionar. Lógico que vamos questionar também de uma forma inteligente, não a questão pela questão, porque aí vira uma conversa muito rasa, né? Então, isso também tem que tomar muito cuidado, porque polarizar, não sei se é a melhor solução. Então, se faz uma contra-argumentação, por que não? Eu acho que o crescimento se dá aí, né? E se você faz o exemplo, então, acho que é a melhor forma. Então, por exemplo, sempre gostei muito de estudar. Meu pai, foi o legado que meu pai deixou. Eu fiz lá 2 cursos. Tudo que eu pude estudar, eu fiz. E, por exemplo, o meu mestrado, eu fiz terminei meu mestrado com 49 anos. Então, foi fácil? Não foi fácil. Né? Mas fiz. Fiz para dar exemplo? Não, fiz porque eu queria, era um sonho e que bom que quero fazer o doutorado ainda. Né? Mas, querendo ou não, você acaba, por si só, já sendo o exemplo. Sim. Eu não quero que minha filha faça mestrado ou doutorado, mas eu quero que elas entendam, ou quem quer que entenda, que assim, não pare, não se acomode, não
não ache que você já sabe tudo e preste Esse atenção. é um grande erro. Preste atenção. Que a gente Preste nunca sabe atenção. tudo, né? Nunca. Graças a Deus, não. Vai morrer sem saber. Graças a Deus. Nunca não. sabe tudo. E sempre se colocar na cadeira do aprendiz, né, do aluno, do estudante, é fundamental em todos os segmentos da nossa vida, né? Seja ele profissional, pessoal, eu acho que isso é fundamental. Ter essa humildade, né? Da questão do que você falou de exemplo, eu acho que entra muito isso. Qual que é o valor que você vê de um preparo para uma vida profissional? Que vai pegar muito dentro do exemplo da sua trajetória, né? Assim, eu acho que hoje, assim, o que é um preparo para a vida profissional? Antigamente era saber muito, então a gente estudava muito. Isso é uma fase que a gente decorava muito, né? Se me perguntar os dias de feriado, os dias, como é que fala? Hoje é dia de, não sei o que lá, vultos nacionais, eu sabia isso tudo. Para que serve isso hoje? O objetivo está ali. Então, eu acho que essa é o que a gente sai de uma situação de ter que decorar algo que não estava disponível para você saber fazer uma curadoria, uma seleção do que está disponível, mas as suas habilidades em lidar com isso e resolver alguma coisa para você e para o outro. Então, acho esse que é o grande preparo. Então, é uma combinação dessa curiosidade que eu falei, desse prestar atenção que eu tenho falado várias vezes, de saber que você pode pegar o recurso mais esse, juntar e fazer uma coisa diferenciada, da criatividade, né? Então, são formas diferentes hoje de você usar todo esse conhecimento, tudo que está disponível, inclusive saber o que é bom, o que é ruim no que está disponível, que esse acho que talvez seja a maior armadilha que a gente tem hoje para a juventude. Hoje em dia porque como você não tem um senso crítico e nem foi criado com um senso crítico, muitas vezes, você acaba, aquele que te convence, o que te faz mais sentido, você acaba indo atrás dele. Na nossa juventude também, você tinha aquela pessoa que você olhava, eu sou fã desse cara ou fã daquele outro, mas depois você vai crescendo, você vai criando seu senso crítico e, consequentemente, você toma sua posição. Uhum. Eu percebo que isso está acontecendo muito mais tarde e, às vezes, é tarde demais. Autonomia de senso crítico. Né? E, às vezes, é tarde demais em algumas situações. Então você vê jovens se perdendo, né? Está aí, claro, que é uma nova crise, aí, a depressão, enfim. Então, acho que isso é o mais complicado hoje. Mas o preparo é justamente você criar essa condição de entender o que está acontecendo e saber o que fazer. Acho que esse é o grande preparo profissional. E aí, você não vai ter uma regra. Quem que você vai seguir, quem que você vai ler. Acho que você tem que saber captar informações, enfim. Porque hoje você consegue fazer o que você quiser, do jeito que você quiser, né? E se você tiver uma condição, você pode estudar em qualquer lugar do mundo. Uhum. Antigamente falava, fulano fez um intercâmbio no exterior. Nossa senhora, meu Deus. Hoje é comum. É comum e muita gente está aplicando para estudar no exterior e está estudando e está voltando para o Brasil. Você, fulano estudou em tal lugar, pô, que legal. Acho que o bom de hoje é que a gente pode isso. Mas é aquela história, de uma hora para outra você tem tudo na sua frente agora. Isso pode ser muito bom, isso pode ser ruim, né? Para fazer a pessoa parar, né? Travar, né? E aí a gente volta a falar de propósito, que é uma coisa complicada. Não que você tem que saber seu propósito, né? Às vezes a gente fica... Demora um tempo para descobrir, né? E às vezes não acha, né? Ou se questiona, porque pode mudar também. Sim. Né? A gente vai mudando. Mas o mais... Assim como tudo que eu estou falando também se reflete nas empresas. Chega uma hora que a empresa já não vai muito por esse caminho, tem que ir para esse, sabe? Ela vai inovando, aí chega uma hora que ela não consegue mais crescer, ela tem que partir para uma outra coisa. Então, tudo isso acontece com... A organização, a empresa, como o próprio nome diz, não deixa de ser um organismo vivo. Uhum. Então, ele vai amadurecendo, assim como a gente vai amadurecendo. A questão é como é que a gente vai amadurecendo. Qual é a sua base, qual é o seu estofo, qual é a estrutura, em cima de qual estrutura que você vai crescer. Eu acho que acho que é isso que, quando você volta naquela pergunta, é mais ou menos isso. Assim, eu não quero que ele saia sabendo
integral e derivada. Eu quero que ele saiba interpretar um problema e resolver. Sim. Que ele entenda raciocínio lógico. Que ele saiba interpretar uma situação e traduzir isso para que ele possa resolver. Ou que enquanto ele não chegar à solução, ele não pare, não desista. Então, são essas coisas que a gente acaba passando e nem sempre você explicando ele vai entender. Aí você tem que falar pelo exemplo. Pelo exemplo, Pelo exatamente. É a melhor forma, né? É a melhor forma. Acho que eu não achei melhor por enquanto, não. Eu concordo com você. E, bom, até aqui, né, um dos pontos que ficou muito claro para mim é sobre a sua curiosidade e sua dedicação no que você faz, no estudo, né, no conhecer, na sua visão crítica também, ao mesmo tempo, que tem total relação com a atuação como consultor, né, enfim. E aí, pegando essas questões, né, essas habilidades, enfim, trazendo agora um pouco para a parte de proteção. Acho que você deve ter levado isso também quando considerou um planejamento de proteção para você, para sua família. Sim. Como que você vê hoje a importância de um bom seguro de vida, o significado, né, desse planejamento de proteção para você e para sua família também, né? Bom, eu tenho seguro de vida desde os 30 anos. E por que isso, né? Por uma questão do arranjo que eu fiz lá em casa, né, com a minha esposa, enfim. A opção é de que eu seria o provedor, né? Não vou falar que eu vou trabalhar e quem fica em casa não trabalha, muito pelo contrário. Mas eu seria o provedor e então toda a renda estava ligada a mim. Por um lado, né, acho que minhas filhas tiveram a oportunidade, né, logicamente, de ter a mãe mais próxima, enfim, uma tranquilidade para mim, por exemplo, pra você sabendo, também, né? sabendo que ela está próxima. Afinal, mas tinha toda a estrutura, enfim. Mas, por outro lado, isso traz uma certa vulnerabilidade, porque tudo depende de uma pessoa. Né? E quando eu comecei na parte de consultoria, eu comecei a viajar muito. Então, querendo ou não, não dava para simplesmente, graças a Deus, não aconteceu nada e tal, mas conversando, eu resolvi fazer um seguro de vida. De lá para cá, sempre vim mantendo esse seguro de vida, logicamente bem bronqueado, porque a gente pagava e não recebia nada, né? Então, né? Então era uma coisa que meio que... E, na verdade, eu não podia ter os dois, eu estava em dúvida sempre sobre uma previdência privada ou um seguro de vida. Mas eu resolvi ficar com o seguro de vida justamente por entender que para você isso é mais tranquilo. Até para você... você fica menos negligente, você fica menos paranoico, você fica menos ansioso em fazer as coisas, porque você sabe que está tudo resolvido. Então, isso, de alguma forma... te dá tranquilidade, né? Dorme em paz, dorme em né? paz. Com isso. Mas, realmente, essa bronca do que você paga e não resolve, aí vocês apareceram aí com essa... Prudente eu venho para melhorar esse lado. Para melhorar esse lado, mas, de qualquer forma, desde os 30 anos eu tenho seguro, até pela minha característica de atividade, que é a consultoria, né? Então, é isso que eu ia mencionar. Não adianta você prestar uma consultoria, avaliar todas as áreas de uma empresa, né? Mensurar riscos ali, o que pode, o que não pode, mas também não levar isso para dentro de casa. Então, não, claro. Não adianta, né? Tem que ter a sua família, a sua casa como prioridade. E o seguro de vida, ele entra muito dentro disso, né? Ele tem que ser prioridade dentro de um planejamento. Principalmente, né, quando você traz esse exemplo do seu caso. Você definiu, alinhou junto à sua esposa, seu provedor da casa. Então, eu brinco quando eu converso com pessoas nesse perfil, eu falo, gente, então você tem que ficar num potinho de vidro para que nada aconteça. Porque se acontecer e não está preparado para um cenário desse, é um prejuízo gigante. E não tem por que ficar correndo esse risco quando se existe, né, ferramenta inteligente e apropriada para esse cenário. Claro. Onde também te proporciona você pagar e ter a parte de resgate também, isso né? Aí. Vários outros benefícios. E seja alunos, como a gente já comentou dessa parte, né? Sejam alunos, sejam
pessoas que receberam sua consultoria, enfim, quem estiver aqui ouvindo, seja na área de educação ou não, que dica que você dá para se preparar para imprevistos ou riscos que a gente tem diante da nossa vida mesmo, né? Que a gente está exposto. Eu acho que a gente tem que, de uma forma bem tranquila, lógico, e aí de um modo geral, assim, acho que a gente tem que ter alguma prevenção, né? Aí de novo, né? Qual era a cultura do meu pai? Ter o dinheiro na poupança. E esse dinheiro fez muita diferença na vida da gente quando ele faleceu, da mamãe e tal. Ele guardou alguma coisa. Sim. Então, acho que quando eu falo prevenção, né, leia-se o que ele, quando chegar no futuro, o que ele vai ter, o que ele vai deixar, o que ele vai usufruir. E aí tem que montar o portfólio dele, e nesse portfólio, estou falando isso porque eu acordei para isso muito tarde. Não era muito cultural para mim. Não é ainda. Mas que ele consiga prever isso e se programar para isso, separar um pouquinho para isso. Ainda mais hoje que muita gente não está indo para o trabalho formal, que querendo ou não, que foi meu caso, né? Durante vários anos trabalhando, mais de 30 e poucos anos trabalhando no mercado formal, você tem o FGTS que, de alguma forma, te dá esse respaldo, mas aposentadoria é uma coisa que está bem complicada, então a gente não sabe o que vai acontecer. Né? Dá para considerar. Mas, enfim, eu acho que ele tem que pensar e não só confiar nisso, partindo do princípio de que hoje muitas pessoas não estão no mercado formal. Então, que proteção que elas têm? Nenhuma. Né? E mesmo elas que estão no mercado formal, a conta que se fala, né? Acho que não sei se é 2050, nós vamos ter 5 pessoas trabalhando para um aposentado. Então, isso já complica, lembrando que esse aposentado depois vem uma pensionista. Então, eu acho que não dá para ficar esperando uma legislação. Acho que você tem que cuidar. Do governo, né? Você tem que criar o seu portfólio. E eu acho que o seguro também funciona nisso aí. Que ótimo. Bom, Ertelvio, eu tenho só a agradecer. Eu que agradeço. Agradecer por compartilhar. Essa volta ao passado. Ao passado, ao presente também. E ao futuro, né? E ao futuro, exatamente. Só tenho a agradecer por compartilhar aí um pouco, né, da sua trajetória com a gente. E de fato são dicas que ficam aqui registradas. Para mim, fica muito latente, né, o quanto que o conhecimento, o estudo constante, porque nunca vai ser suficiente, como a gente falou, a curiosidade, a humildade também dentro da nossa trajetória são importantes. Você é um exemplo para mim sobre isso. Te admiro muito, tá? Tenho, assim, uma honra de ter a sua confiança, né? Tê-lo como cliente e ter a sua confiança também no meu trabalho. E por vir aqui realmente compartilhar um pouquinho com a gente. Que isso. Porque é sempre bom ouvir, né? Pessoas que têm realmente o conteúdo, que têm uma bagagem. É sempre insights que a gente tira daqui, dicas mesmo, por mais que a gente tenha falado sobre essa parte do exemplo, mas a sua história é um exemplo, né? Então, agradeço. Galera, aproveita, curte isso aqui, compartilha, leva para mais pessoas que precisam ouvir esse monstro, né? De empresa, de educação, porque tudo que você fez, olha o tanto de projeto que você trouxe aqui, que fez parte, né? Que estava sempre liderando. Então, as pessoas precisam mesmo conhecer. E é isso, chega ao fim, né? Mais um podcast da Orioncast, trazendo sempre aí nossos clientes, evidenciando a trajetória deles, né? A entrega também é um pouquinho do que eles podem entregar aqui nesse tempo que passa tão rápido, né? Tão curto. Passa mesmo. Rápido. Passa, não passa? Mas que fiquem aí, aguardem os próximos, tá? Que sempre a gente vai estar aqui trazendo os nossos clientes, evidenciando cada um deles, trazendo um pouco da trajetória deles, que no próximo pode ser você. Obrigada pela companhia. Obrigada, Ertelvio. Obrigado aí pela atenção e pela presença de vocês. Até a próxima.